doce Espírito Santo. Renato, vem aqui à frente. É fantástico como esta revista está nos abençoando. Fantástico, mas fantástico. Já temos pedidos dela em matéria, vem cá, meu presbítero, em matéria online, para igrejas que não são as nossas. Ela já está sendo estudada, né? Alguns pastores conversaram comigo, eu digo, não, o meu presbítero está proibido de pregar fora, ele só prega na minha igreja, aí fora não, eu não deixo, ele é só meu, né? Mas vão surgir outros convites. Renato, obrigado, só Deus para recompensar. E olha que a gente já está sonhando com a dos frutos do Espírito e com a dos dons espirituais, fora a patrística, que você não me escapa. Irmãos, está sendo uma delícia. E hoje nós temos a alegria de ter o nosso escritor conosco. Então, quem ainda não adquiriu, adquira. É só procurar a evangelista Elidiane. Elidiane, fica em pé. Antigamente era o marido dela que vendia. Aí estava em baixa as vendas. Eu disse, não, é porque ele é muito feio. Aí colocamos uma garota propaganda linda. Agora está em alta a produção e a venda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só procurar Elidiane. Elidiane consegue. E está uma benção. Irmãos, eu sei que você não trouxe sua revista hoje. Ele vai levar em ritmo de pregação e de estudo ao mesmo tempo. Mas nós agradecemos a presença do Renato e hoje nós vamos ter uma lição preciosa, né? Os símbolos relacionados ao Espírito Santo. Não perca um detalhe. Ele fala muito rápido. E ele começa e não para. Então, não perca nenhum detalhe. Renato, é uma alegria te receber aqui. Senhor Jesus, eu sei que o teu filho já está em tuas mãos. Mas eu tenho dúvidas quanto ao meu coração e o coração dos meus irmãos. Inclusive, meus amados irmãos que estão em casa e não puderam vir. Senhor, traz cativo agora todo pensamento. Traz cativo agora toda a noção. A tua palavra, tudo que tu vais manifestar esta manhã, e usa o teu servo como sempre usastes. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pedido especial antes de começarmos. Muitos irmãos estão nos visitando. Aqui nessa igreja nós não permitimos que crianças vá ao banheiro sozinho. Tá bom? Aqui não se permite crianças indo ao banheiro sozinho. Se o pai está deixando, está errado. Criança só vai ao banheiro junto com os pais. E adolescentes, só junto com os pais. Mas é adolescente, quero nem saber. Só com os pais. E eu, pai? Não, você pode ir sozinho. Você está liberado. Criança e adolescente só com o pai, tá bom? Nós temos uma construção. Criança é bicho absolutamente explorador. E já tivemos alguns menininhos de Jesus querendo voar lá de cima e dizer, ó Deus, aos teus anjos darás ordens. Entendeu como é que é? Dá ordem agora porque eu vou voar. Oh, meu amor, obrigado. Pelo copo querem que você fale. Que delícia. Não, mas também me trazem um copo desse. Aqui a gente gosta de palavra. Renato, meu amor. Então, papais e mamães acompanhando. Quanto tempo eu tenho? Bastante. São que horas agora? Meu amor, são... Pouco para 10. 10h30, falta 15 para as 10? Tá, beleza. Tá bom? Pode ficar. Não, eu vou falar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a cada um dos nossos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que é um prazer muito grande poder estar aqui nesta manhã, tendo o privilégio de poder estudar a palavra de Deus e de um assunto que é extremamente importante, crucial, para que nós tenhamos a nossa efetiva comunhão com Deus
que é a pessoa do Espírito Santo. E nós já estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele não é simplesmente um vento ou uma força ativa, mas que não necessariamente, para que seja considerado uma pessoa, a antropologia não determina que haja um corpo, mas que haja intelecto, vontade e sentimento. E na primeira lição, nós pudemos mostrar isso. E também na segunda lição, para que o Espírito Santo seja considerado Deus, ele precisa ter atributos divinos, que são próprios e exclusivos da divindade. Ele precisa ter onipresença, onisciência e onipotência. E ele tem todos esses atributos divinos. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Para que ele continue agindo e operando na vida de cada um de nós, a Bíblia nos apresenta nomes, títulos e símbolos do Espírito Santo. O nome diz respeito à pessoa, identifica ela com o meio social a que ela pertence, diz de qual família é. O nome do Espírito Santo diz que ele forma a família junto com o Pai e com o Filho, e que ele é Deus, da mesma forma que o Pai e o Filho também são. Então hoje aqui nós temos a nossa lição de número 4, acredito que o pastor Gideon vai dar essa ministração da lição 3 ainda hoje, né? Que aí fica tudo certinho. Então, os irmãos já abram a sua revista na página de número 19, quem tiver. Glória a Deus. E o título da nossa lição de hoje é Nomes e Símbolos do Espírito Santo. O estudo aqui é o estudo de número 4. Verdade aplicada, o fato de o Espírito possuir diversas representações não retira dele o seu caráter pessoal e divino, pois cada nome e símbolo dele representa as ações e os ministérios que ele exerce em nossa vida. Textuário diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam habitados. O comentário introdução nos diz que nesse estudo nós veremos que o Espírito Santo, sendo Deus, possui nomes, títulos e símbolos que implicam sua divindade, personalidade, obras, propósitos e operações. Portanto, conhecê-las é fundamental para que nós não venhamos confundir a sua pessoa com suas funções e o tratar como uma entidade neutra ou força despersonalizada, como fazem os teólogos antitrinitários, os jeovistas e demais segmentos pseudos cristãos contemporâneos à nossa realidade. Então, primeiro, por que o Espírito Santo ele se comunica conosco através dos nomes e através dos símbolos? Porque os nomes dizem a respeito de quem ele é. Os símbolos dizem respeito daquilo que ele pode fazer na nossa vida. E é importante que nós tenhamos a compreensão de que o Espírito Santo, embora seja representado por nomes, títulos e símbolos, e que esses nomes e símbolos às vezes trazem a nós uma noção de algo neutro e despersonalizado, não significa que o Espírito Santo não seja uma pessoa divina e que ele não seja Deus por causa dos símbolos que representam a sua pessoa e as suas atividades na vida de cada um de nós. Se nós formos analisar, a Bíblia também mostra que Deus, ele se revela através de símbolos. Ele disse: eu sou o escudo, eu sou o broquel, eu sou o pavês, eu sou a rocha de Israel, sou o manancial de águas vivas. Não é isso? Jesus, falando da liturgia do tabernáculo, ele disse: eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. E o Espírito Santo também se identifica com símbolos. A Bíblia diz que ele é o Espírito de vida, que ele é o Espírito da glória, que ele é o Espírito da graça, que ele é o Espírito eterno. São os nomes que ele recebe. Mas os símbolos que ele representa são o vento, o fogo, a água, a chuva seródia, a chuva temporã e muitos outros, o óleo. São apenas símbolos que dizem respeito à sua operação e que jamais podem ser confundidos com a sua personalidade. Os teólogos unitaristas do período patrístico travaram uma batalha muito grande contra
os pais da igreja tentando defender o monoteísmo judaico, e que de fato nós também conservamos esse monoteísmo judaico, conforme Deuteronômio 6,4, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e nós acreditamos nessa vertente, acreditamos nessa palavra, no Shema, que determina que Deus é um só. Porém, ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo, e cada uma dessas três pessoas divinas tem um propósito eterno, chamado de economia da salvação, e que ele trabalha em prol dos servos de Deus, para cumprir e aplicar o plano da redenção de Deus, através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, primeiro o cristianismo era unitarista, depois o cristianismo passou a ser dualista, quando reconhece a teantropia, a natureza teantrópica de Jesus como Filho de Deus, e depois passa a ser trinitarista, depois que o Espírito Santo mais na frente é reconhecido como a terceira pessoa da Trindade, no Concílio de Nicéia, no Concílio de Calcedônia, no Concílio de Constantinopla, e muitos outros concílios que aconteceram ao longo da história, e também no Pacto de Lausanne, o Espírito Santo é reconhecido como a terceira pessoa da Trindade. Portanto, embora tenha símbolos, esses símbolos não dizem que ele seja algo neutro e despersonalizado. Simplesmente mostram que ele é todo poderoso como o Pai e o Filho. Simplesmente demonstram que ele tem a mesma autonomia de vontade, a mesma autonomia de ação e o mesmo poder de operação em todas as instâncias que o Pai e o Filho também operam. Por isso ele é chamado de Espírito Santo. E a Bíblia nos diz então, aqui no tópico 1, os nomes do Espírito Santo. Tópico 1.1, Espírito de Deus. Toda a Bíblia registra pelo menos 30 nomes atribuídos ao Espírito Santo, mas usa pelo menos 3 nomes designativos de sua pessoa: Espírito de Cristo, Espírito de Deus e Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de Deus porque possui íntima relação com este e reside em suas profundezas e é inseparável dele. Sendo o Espírito em sua plenitude, o Espírito Santo difere de Cristo no seu ministério terreno, porque pode viver conosco aqui na terra e unido ao Pai e ao Filho ao mesmo tempo no céu. Por que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus? Foi porque Deus nos revelou que ele é o seu Espírito. Quase todas as citações do Velho Testamento, nós não encontramos a palavra Espírito sem o acompanhamento do nome de Deus. Sempre quando o Espírito Santo é citado no Velho Testamento, ele é sempre citado como Espírito de Deus ou como Espírito do Senhor. Por isso é que ele é chamado de Espírito de Deus. A Bíblia nos diz que, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que Deus, quando ele se revela como todo-poderoso, como aquele que exerce toda a soberania sobre a sua criação, ele nos apresenta de imediato que o Espírito Santo é aquele que coloca ordem no caos, que organiza a matéria, que transmite a vida de Deus a toda a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Senhor mais uma vez diz: o meu Espírito não permanecerá para sempre com o homem, porque este é carnal, de modo que a partir de agora os seus anos serão apenas de 120 anos. Então Deus sempre se revela, quando ele se reporta ao Espírito Santo, ele se reporta ao meu Espírito. Quando alguém fala do Espírito Santo, reporta-se a ele como se ele fosse de Deus, o Espírito de Deus. Então ele é inseparável de Deus, porque ele conhece a Deus mais do que todos nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, 9, até o 11, nos diz que as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou no coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ninguém sabe mais do Espírito do homem, ninguém sabe mais do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém conhece mais a Deus do que o Espírito de Deus, que também nele está. Então é o Espírito Santo
que é responsável pela revelação interna do Deus Todo-Poderoso. Augustus Hopkins Strong, que é um grande teólogo, ele nos diz que Cristo é o órgão da revelação externa de Deus. Porque João diz que o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem revelou o Pai, porque ninguém conhecia o Pai. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, a não ser aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas a Bíblia nos diz também em 1 Coríntios 2,10 que ninguém conhece a Deus por dentro, a não ser o Espírito Santo. Então Jesus nos traz a revelação externa de Deus, mostra Ele como o Pai, Criador de todas as coisas, como a causa primária, aleluia, de toda a existência, de toda espécie e propósito de vida. Mas quem manifesta as obras de Deus, quem manifesta o poder e a glória de Deus, de modo que nós venhamos conhecer em toda a sua grandeza e magnitude, é o Espírito Santo de Deus, que traz a revelação interna da grandeza de Deus. Nós conhecemos e sabemos que Ele é Deus, que Ele é todo poderoso, que Ele conhece todas as coisas, que Ele preenche os céus e a terra, porque o Espírito Santo trouxe o conhecimento das Escrituras, para que nós tivéssemos o conhecimento de que de fato Ele é o Espírito de Deus. Zacarias 4,6 diz: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o Espírito Santo, ele é um ente inseparável de Deus. Eis aqui o grande mistério da doutrina da Trindade. Em sua união hipostática com o Pai e com o Filho, ele se faz presente tanto no Pai quanto no Filho. Mas antes de ser revelado como o Espírito de Cristo, ele primeiramente é revelado como o Espírito de Deus. E aqui nós vamos ver então que ele também, no tópico 1.2, que ele é chamado de Espírito de Cristo. Por que que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo? Aleluia, porque ele, aleluia, faz parte de todo o ministério de Jesus. Se Deus criou os céus e a terra pela palavra da sua boca, foi através do Espírito Santo, aleluia, que as coisas passaram a existir, dando vida a tudo aquilo que foi criado pelo Pai através do Filho. Então nós temos que entender que há uma íntima correlação de Jesus com o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que desde agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sob o penhor do Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque visto que a lei estava enfraquecida pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, por meio do pecado, Ele condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é para vida e paz. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus está em vós. Romanos 8, 9. E ao mesmo tempo ele diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Interessante é que nesse versículo, o apóstolo Paulo teve a revelação que o mesmo Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. Que ele é o único que, como um elo de uma corrente, ele une o Pai e o Filho, formando nessa divindade um único e verdadeiro Deus. E por que que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo? Porque tudo aquilo que Cristo fez foi por intermédio do Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, o Senhor nos diz que do tronco de Jessé brotarei raízes, e dessas raízes eu farei um renovo justo. E colocarei sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento e de sabedoria, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito, aleluia, de entendimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 42, versículo de número 1 diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, eis aqui o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o seu direito aos gentios. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e a consolar
todos os tristes de Sião e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Desde os tempos do Velho Testamento, os profetas de Deus, movidos pelo Espírito Santo, já indicavam que aquele que iria ser o Filho de Deus manifesto em carne, ele é que tinha a primazia, ele é que tinha a preeminência, era o único que teria a plenitude do Espírito Santo para operar os milagres e a glória de Deus na vida de todo o povo de Deus. É por isso que ele é chamado de Espírito de Cristo, da mesma forma que ele é chamado de Espírito de Deus, porque ele realiza todas as obras que Deus faz através de Cristo, se faz pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ensina como nós devemos proceder diante de Deus, em nossa adoração e no reconhecimento do sacrifício de Jesus. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus. As Escrituras falam de Jesus como a palavra, como o verbo encarnado. E para que eu e você tenhamos compreensão de quem é Jesus, é o Espírito Santo que nos revela quem é Jesus. Ele disse: não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. E quando este Espírito vier, o Espírito da verdade, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. É o Espírito Santo que é o Espírito de Deus e também é o Espírito de Cristo. E nós devemos tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, da mesma forma que nós tributamos ao Pai e ao Filho, porque Ele é indissociável, tanto do Pai quanto do Filho. Tópico 1.3, o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo pelo mesmo nome que designa a sua natureza, pois sua marca distintiva é ser santo. Ou seja, ele é o Espírito distinto de todos os outros Espíritos, é a santidade personificada no Pai e no Filho, e está atrelado a ambos por esse mesmo atributos, que por sua vez é comunicado a nós, para nos levar à comunhão com Deus. Então ele é chamado de Espírito de Deus, de Espírito de Cristo, mas para que ele tenha, de certa forma, reconhecido a sua grandeza, a sua personalidade, a Bíblia também lhe dá um nome, como também dá um nome para o Pai e para o Filho, para mostrar que ele é Deus, tanto quanto o Pai e o Filho. E este atributo de santidade faz com que o Espírito Santo esteja atrelado tanto ao Pai quanto ao Filho, porque o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. E ele é chamado de santo para distingui-lo de todos os outros espíritos. Porque existem espíritos angelicais, existem espíritos do homem, existem espíritos demoníacos. E o Espírito Santo tem que ser distinto de todos eles, porque é a verdadeira causa da santidade do Pai e no Filho, e também a mesma causa de santidade em nossa união hipostática com o Pai e com o Filho. É o Espírito Santo quem nos santifica, é o Espírito Santo quem purifica os nossos corações, para que nós tenhamos sempre contato com a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem nos revela a verdadeira santidade de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, ele diz: assim como aquele que vós é santo, chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o interessante é que Deus nos santifica através de Jesus Cristo, através do sangue precioso de Jesus, através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. 1 João capítulo 1, versículo 6 ou 7, se não me foge da memória: se nós estivermos na luz como Ele na luz está, aleluia, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João 17:17 diz: aquele que está limpo não necessita lavar, senão somente os pés, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E a Bíblia diz que nós devemos viver sempre em oração, em santificação do Espírito Santo. Então o sangue de Jesus, aleluia, a palavra de Deus e o Espírito Santo são os agentes santificadores que cuidam do nosso templo como o templo do Espírito Santo, para que nós possamos ter um corpo limpo, um templo limpo, para que Deus possa ser glorificado e que Ele possa habitar em nossas vidas.
Então o Espírito Santo é sempre chamado de santo, porque nele está a ardente santidade do Deus Todo-Poderoso. Deus é tão santo, mas tão santo, aleluia, que a Bíblia diz lá no livro de Jó: se até os céus dos céus são impuros aos olhos de Deus, quanto mais o homem que é pecador e nascido de mulher. Imagina a grandeza da santidade de Deus. Seria impossível de um Deus tão santo se aproximar de um homem tão pecador, se não fosse através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E esta mensagem, aleluia, esse querigma de Deus, através de Jesus, nos é comunicado pelo poder do Espírito Santo. Então é necessário que nós tenhamos essa compreensão de que Deus, Ele opera a nossa salvação, Cristo a nossa redenção, e que o Espírito Santo também, pela doutrina da apropriação, está em Cristo e em Deus, executando em nós o que Deus e Cristo faz na vida de cada um de nós. Vamos avançando aqui, outros nomes atribuídos a Ele: Espírito de vida. O Espírito Santo é também chamado de Espírito de vida, porque é o doador da vida. O hálito de Deus reside em nós e nos dá fôlego para existir graças a Ele. Eliú disse a Jó: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, versículo 4. Eu vou lendo aqui em partes, depois os irmãos acompanham melhor. Dei uma lida melhor na revista, porque a gente perde muito tempo lendo e pouco tempo comentando. Por que o Espírito Santo é chamado de Espírito de vida? Porque desde o princípio a Bíblia diz que quando Deus coloca ordem na natureza que estava sem forma e vazia, Ele lança a sua palavra dizendo: haja luz, e depois que houve luz, aleluia, o Espírito Santo agindo, transmitindo a vida a tudo aquilo que Cristo foi criando pelo poder de Deus. O Espírito Santo veio agindo e transmitindo vida a toda a criação, porque o verbo bará, que significa e criou Deus, se aplica tanto ao Filho, que é a palavra, tanto ao Pai, que é o próprio princípio causador de todas as coisas, mas também se aplica ao Espírito Santo, de modo em que ele também se apropria desta mesma obra. Então tudo aquilo que foi criado, os céus, a terra, o mar, as aves que voam no céu, os répteis que rastejam na terra, os peixes e toda forma de vida que estão debaixo das águas, receberam vidas por causa do sopro do Espírito Santo. Lá em Salmo capítulo 33, versículo 6, diz: envias a tua palavra e pelo Espírito da tua boca são criados os seus exércitos. O Espírito Santo transmitiu a vida de Deus para tudo aquilo que estava morto, para tudo aquilo que estava um caos, uma desordem total, e ele pairava sobre as águas como uma grande ave, batendo as suas asas, aleluia, transmitindo um vento impetuoso sobre a criação, colocando ordem em tudo e gerando vida em tudo aquilo que Jesus criava através da palavra. Então é necessário que nós tenhamos o conhecimento de que Ele é o Espírito de vida. Jó 32, versículo 8 diz: há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso é o que lhe dá entendimento. Entendimento de quê? De que Deus existe, de que Ele é todo-poderoso. É o Espírito Santo quem nos revela quem é Deus, é o Espírito Santo quem nos revela quem é Jesus, é o Espírito Santo quem nos transmite o poder e a graça dessa trindade maravilhosa. Então, quando nós entendemos que o Espírito de Deus é o que transmite vida, nós entendemos, como Eliú disse para Jó, que o Espírito de Deus também nos fez. Da mesma forma que Deus nos fez, porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem tinha uma forma, uma semelhança que Deus havia colocado sobre ele, mas ele era apenas um boneco feito de barro, inerte, sem nenhum tipo de reação. O que trouxe reação, o que trouxe ânimo para aquele boneco que estava ali, foi justamente quando Deus soprou nas narinas daquele homem o fôlego de vida, e a partir desse momento o homem se tornou alma vivente. Então o princípio ativo da vida do homem começa na terra quando Deus sopra do seu fôlego, quando Deus sopra do Espírito Criador, do Espírito de vida,
para transmitir vida ao homem, é a partir desse momento que o homem ganha vida. E lá em João capítulo 20, versículo 22, Jesus, usando o mesmo termo lá de Gênesis, ele sopra o Espírito sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. A vida espiritual, o poder, a graça, aleluia, todo o ministério de vocês começam a partir de agora, em que eu estou soprando o Espírito de Deus sobre vocês. E é importante que nós tenhamos esta compreensão, para que nós saibamos como nós devemos nos conduzir diante da presença de Deus, como nós devemos nos portar diante de Deus, conhecendo a Deus em sua tripessoalidade eterna, conhecendo a Deus em toda a sua glória, em todo o seu poder e em todos os seus atributos, conhecendo esse Espírito todo-poderoso, que é transcendente, que ao mesmo tempo é imanente, porque ele transmite vida a nós, mas também nos transmite a alegria de Deus para dentro dos nossos corações. Isaías 57, versículo 15, o Senhor diz: eu habito no alto e santo. Assim diz o alto e sublime, o Todo-Poderoso que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito num alto e santo lugar, mas eu habito também no coração dos contritos, para vivificar o coração dos abatidos e para dar vida ao coração dos contritos. Quem é que transmite vida ao coração entristecido e acabrunhado? É o Espírito Santo. Porque o Deus transcendente que habita na eternidade se revela ao homem de modo imanente, transmitindo-lhe vida por causa do Espírito Santo que nele está. É o Espírito de Deus que transmite a vida de Deus para todos nós. Assim como as plantas precisam de oxigênio para existir, embora as plantas não vejam o oxigênio, elas sentem a potência do oxigênio sobre a vida delas. Faltando-lhe um dia de oxigênio, as folhas murcham. No segundo dia, elas já estão morrendo. Mas quando lhe aplica novamente o oxigênio, aleluia, dando-lhe contato de novo com o sopro que cria, de novo as vegetações passam a viver. Seria impossível que eu e você tivéssemos vida espiritual com Deus, se não fosse pelo sopro do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que lá em Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que um vento veemente e impetuoso veio sobre eles, soprou naquele lugar, aleluia, e eles perceberam que naquele momento algo de extraordinário estava acontecendo. É porque o mesmo sopro, aleluia, que foi transmitido lá em Gênesis 1:2, para colocar ordem na criação, estava também agora sendo soprado, para colocar ordem na vida emocional dos discípulos, e para mostrar que eles deveriam ter confiança para se levantar e glorificar o nome de Jesus, e anunciá-lo para o povo judeu, e depois para todos os confins da terra. Tópico 2, 2.2, Espírito de adoção. O Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de adoção, justamente porque quando Deus envia, antes a relação de Deus com o homem, era do Espírito Santo vindo ad hoc, sazonalmente sobre o homem, utilizando-lhe para realizar os seus propósitos eternos, e depois ele voltava de novo para o trono ao lado de Deus. Mas em alguns ungidos da nação de Israel, como reis, profetas e sacerdotes, o Espírito Santo habitava, mas se aquele ungido pecasse contra Deus, aquele mesmo Espírito saía e ia para o outro que havia acabado de receber a unção. E aqui a Bíblia sempre mostra que quando aquele ungido era ungido pelo Senhor, era como se Deus o adotasse para ser o seu ministro, para que ele exercesse tudo aquilo que Deus determinava na vida dos filhos de Israel, tanto no que diz respeito à adoração, quanto na repreensão e na comunicação das mensagens e das revelações que Deus lhe transmitia. Só que o homem sempre teve isso a contra-gotas, porque o Espírito Santo não habitava totalmente na vida dos homens do Velho Testamento, mas que quando Jesus ele vem e morre na cruz do Calvário, que o sangue dele vem e veste-nos e purifica-nos de todos os nossos pecados, o Espírito Santo agora tem o poder legal de Cristo para vir e adotar eu e você na família de Deus, de modo que agora nós somos chamados filhos de Deus por causa do poder do Espírito Santo.
Romanos capítulo 8, versículo 15, ele nos diz que agora nós não recebemos o espírito de escravidão para que nós estejamos outra vez em temor, mas nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Dentro da legalidade, adotar é você pegar uma pessoa que você passou a conhecer naquele momento, se afeiçoou por ela, mas que não pode se aproximar dela, porque há um impedimento legal. No caso nosso, hoje seria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se eu manifestar o interesse por aquela criança, eu vou pleitear em juízo, vou conseguir um defensor, e aquele defensor vai organizar toda a papelada, de modo que eu consiga juridicamente ter a adoção daquela pessoa dentro do meu lar, daquela criança, e a partir do momento que aquela criança é adotada por mim, ela não pode mais ser considerada como um filho qualquer, não pode ser considerado como alguém estranho, ela tem que ser recebida na minha casa como um filho verdadeiro, gozar do direito de herança, gozar de todos os bens que eu e minha esposa temos, porque a partir de agora ele passa a ser meu filho, meu herdeiro e co-herdeiro com todos os meus filhos. Nós antes não éramos povo. Nós vivíamos afastados de Deus por causa do pecado, por causa da ignorância que havia dentro dos nossos corações. Mas a Bíblia diz que, vindo ele, anunciou a paz para nós que estávamos perto e para os que estavam longe. De modo que agora não há nenhuma barreira de inimizade entre nós e Deus, porque o Espírito de adoção agora, ele nos acolhe e nos transforma em filhos de Deus. Jesus, ele nos deu o poder legal de entrarmos juntos em nossa união com Deus, na família de Deus, mas quem realiza todo o papel da adoção, quem sacramenta essa adoção como filhos é o Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz: e porque sois filhos, Deus derramou em vossos corações o Espírito de seu Filho. Nós somos adotados por Deus mediante o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo de Jesus é agora, já derramou seu sangue, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Deixa eu adotar essas crianças para Deus, para que este povo agora faça parte, aleluia, da nossa comunhão e possa clamar Abba Pai. Abba Pai em aramaico significa papai. Só tem a capacidade de chamar alguém de papai se tiver um íntimo amor, se tiver profunda comunhão, se tiver profunda reverência e profundo desejo. E é isso que a Bíblia nos ensina, que agora nós podemos chamar Deus de paizinho, porque Cristo morreu dando poder legal para que o Espírito Santo nos concedesse essa gloriosa adoção e nós tivéssemos a participação agora na gloriosa família de Deus. Ao anunciar a sua partida, tópico 2.3, o Espírito Santo aqui é chamado também de Espírito Consolador. Ao anunciar sua partida, Cristo deixou os discípulos contristados pelo medo da solidão e de sozinho terem de enfrentar o mundo. Mas o Senhor prometeu que não os deixariam órfãos, mas lhes daria o outro Consolador. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e vos darei um outro Consolador para que esteja convosco para sempre. João 14,16. E quando ele vier, ele vos dirá tudo aquilo que tiver ouvido de mim e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Jesus estava dizendo que os discípulos não precisavam ficar preocupados por causa da tristeza de terem que enfrentar um mundo totalmente corrompido pelo pecado e as autoridades hostis de Israel, porque ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês. O interessante é que Jesus diz que ele é outro Consolador, mostrando que Jesus também se comporta como o Consolador do povo ali, dos discípulos. E os discípulos tinham plena paz, plena confiança, plena alegria quando estavam juntos com Jesus, mas que agora era a hora de Jesus partir para que ele pudesse enviar aos discípulos a promessa do Pai. Lucas 24:49 diz: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder.
Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, como Consolador, ele não vem só para enxugar as tuas lágrimas, mas ele vem para te dar a direção, para fazer tudo aquilo que Jesus fazia com os discípulos, para dar conforto, para dar consolo, para dar respaldo jurídico dentro da palavra de Deus, e sobretudo para conduzir o povo no caminho da fé, de modo que os apóstolos morreram, mas esta mesma atividade do Espírito Consolador ainda permanece conosco. E o Consolador no grego ele é chamado de Paráclitos. Paráclitos é chamado de alguém para estar ao lado de outro. E geralmente Paráclitos é assim identificado no reduto grego, porque naquela época as pessoas não tinham muitas condições financeiras, quem eram pobres, não tinham condições de pleitear um processo judicial porque era muito caro. Mas os paráclitos da sociedade eram homens totalmente voluntários, homens que amavam abraçar e adotar aquelas pessoas, defender as suas causas perante as autoridades de justiça, para que elas tivessem condições de se defender. Ele colocava as palavras certas na boca daquelas pessoas, para que elas pudessem testemunhar a seu favor, e quando elas não tinham condições, ele mesmo se levantava e fazia a defesa, sem cobrar nada daquelas pessoas. E quando Jesus está dizendo, eu vos enviarei um outro Consolador, é o mesmo que se ele estivesse dizendo, eu vos enviarei um outro advogado. Porque Paráclito no grego é advogado, mas em latim também é advocatus. E o Espírito Santo, ele continua sendo aquele que nos defende perante as autoridades hostis, e que também pleiteia a nossa causa diante de Deus. De modo que se Cristo é o nosso advogado lá no céu, pleiteando as nossas causas diante do Pai, em ação conjunta aqui na terra, dois brilhantes advogados, Jesus e o Espírito Santo, continuam, aleluia, pleiteando a sua causa diante de Deus, te defendendo das acusações de Satanás, te defendendo dos ataques e do ódio do mundo, te defendendo de tudo aquilo que vem para prejudicar a sua fé e a sua saúde espiritual. Então agora nós vamos aqui para o tópico 3, os símbolos do Espírito Santo: fogo, vento e água. Estevão Ângelo de Souza ressalta que os símbolos do Espírito Santo representam a sua ação através dos vários ministérios que ele exerce em favor do povo de Deus. Em muitas passagens, ele é representado pelo fogo, o vento e a água. O fogo simboliza a ardente santidade de Deus contra o pecado, mas também aquece, ilumina e purifica. O vento representa a vida, o poder incontrolável, a regeneração e o mover invisível de Deus em nós. Já a água é o maior solvente natural que existe. Ele sacia a sede, fertiliza a terra, dá vida às sementes e purifica qualquer substância impura. Esses três elementos são um dos símbolos que representam o poder e a atividade do Espírito Santo, tanto na criação, quanto na criatura, quanto em nós que somos servos de Deus. O fogo, ele está sempre atrelado tanto ao juízo, quanto à purificação. Só que quando se trata de juízo, é o fogo de Deus, vindicador da santidade de Deus sobre o pecador. Mas quando se trata de santificação, é o fogo que paira na nossa matéria impura e nos purifica de todo o pecado, fazendo com que nós tenhamos amplas condições de estar em plena comunhão com Deus, porque o fogo do Espírito consome tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. O fogo, ele esteve presente em quase tudo aquilo que Deus realizou. A Bíblia nos diz que quando Deus dá ordem para que Moisés erija o tabernáculo, ele, do seu fogo que desce do céu, ele acende as brasas daquele sacrifício, e a ordem era, em Levítico 6,13, que o fogo arderá continuamente no altar e jamais se apagará. Quando o sacrifício era colocado em cima da grade que havia ali no altar de bronze, era o fogo que consumia aquele sacrifício para mostrar que o sacrifício estava completo. E a Bíblia diz então, lá em Hebreus 9,14, que quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Deus, também purificará as vossas mentes e os vossos corações.
É o mesmo Espírito, é o mesmo fogo do Espírito que esteve sempre presente no sacrifício de Cristo. É o mesmo Espírito, é o mesmo fogo que permanece em nossa matéria, nos purificando. O fogo, ele também esteve presente no sacrifício de Elias no Monte Carmelo, quando Elias dizia para toda a nação de Israel que somente Deus deveria ser adorado e não os profetas de Baal. E ele faz um grande desafio: repara o altar de Deus que estava em ruína, coloca ali, aleluia, um novilho por cima, retalhado por cima das lenhas, e derrama água num circo que ele havia feito em volta daquele altar. E ele diz que o Deus que responder com fogo será considerado o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram de manhã até meio-dia e nada aconteceu. E Elias, apenas com uma única oração: mostra a este povo que tu és o Deus de Israel. A Bíblia diz que Deus com o seu fogo desceu, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha e lambeu a água que estava em volta do rego, para mostrar que ele é Deus Todo-Poderoso. O fogo de Deus também estava presente, aleluia, na congregação de Israel, de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz que havia uma coluna de fogo que durante a noite aquecia o povo de Israel, que durante a noite iluminava o caminho do povo de Israel, e que também seria como defesa para espantar os animais ferozes e os inimigos de terras estranhas. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos purifica, nos aquece contra o frio do pecado, e ele também nos dá direção e orientação, porque a Bíblia diz que enquanto aquela nuvem de dia não se movia, ou a coluna de fogo à noite não se movia, o povo de Israel não tinha autorização de Deus de mover um único pé pelo deserto em que eles estavam andando, mostrando que é o Espírito Santo, como o fogo de Deus Todo-Poderoso, é que ilumina o nosso caminho, para que nós possamos enxergar a Cristo no final da nossa trajetória. E também o Espírito é visto como o vento. O vento é o poder incontrolável e invisível de Deus. Ninguém consegue reter a força do vento. Eclesiastes diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O vento de Deus, ele sempre esteve ativo e presente na criação de Deus. Esteve presente também no Pentecostes, porque a Bíblia diz que estavam todos reunidos num único lugar. De repente, aleluia, houve o sopro de um vento veemente e impetuoso, e começou a encher a casa em que eles estavam habitados. E o vento então lança as línguas repartidas como que de fogo, que pousa sobre cada um dos discípulos, e eles são cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. O fogo e o vento presente na vinda do Paráclito de Deus, para santificar e para transmitir a vida de Deus para os discípulos que estavam presos com medo das autoridades, depois que Jesus havia subido aos céus. Então o vento representa também a regeneração. Jesus diz em João capítulo 3, versículo 8, que o vento sopra para onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A água também, que é um símbolo do Espírito Santo, que representa aquilo que é de mais especial na nossa vida. Quem no mundo poderia sobreviver sem a água? A água é necessária para limpar, para cozinhar, para lavar as louças, para regar as plantas, para abastecer as caixas de água, para abastecer os mananciais. E a Bíblia diz que o Senhor é o verdadeiro manancial de águas vivas. A água sacia a nossa sede. Aleluia. Isaías capítulo 12, versículo 3, e tirareis águas das fontes da salvação. Isaías capítulo 55, todo aquele que tem sede, vinde às águas. Versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouçam-me e a vossa alma viverá. Isaías capítulo 4, versículo 3, aleluia. Derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a sua descendência.
O Espírito é derramado sobre o povo de Deus, como Deus derrama água para dar vida à plantação. Isaías 32:15, até que lá do alto se derrame o Espírito sobre nós, e a terra seca se transforme em manancial. Deus é poderoso demais. Joel capítulo 2, versículo 28, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonho, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia. O Espírito é derramado como a água da vida, para transmitir a vida de Deus a todos nós. Jesus também disse lá em João capítulo 4, versículo 10 em diante, chega para uma mulher numa herdade ali chamada de Sicá, onde havia um poço de água, onde aquela mulher chega em pleno meio-dia, num sol escaldante para puxar a água do poço, e ele assenta-se na beira do poço e disse: mulher, dá-me de beber. Mas como assim? Nem te conheço. Você é judeu? Você sabe que os judeus não se dão com o samaritano? E como é que você pode me pedir, dá-me de beber, sendo eu uma mulher e ainda por cima samaritana? Ele disse: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e aquele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Mas Senhor, o poço é fundo e o Senhor não tem nenhum balde aí para tirar água. Como pode o Senhor me dizer que vai me dar água viva? É o Senhor porventura maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo bebeu desse poço e também deu dele para os seus animais? Ele disse: mulher, todo aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E quem é esta água? É o Espírito Santo de Deus. João 7,39, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se coloca de pé diante do templo e diz: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. De qual Escritura que Jesus estaria falando? Ezequiel capítulo 47. Ezequiel diz que teve a visão do trono de Deus, e que dentro do trono de Deus havia um altar, e que dentro desse altar de Deus começaram a borbulhar e brotar águas de dentro do altar de Deus, e essa água saía debaixo do altar, e ela começava a percorrer toda a terra árida e seca no deserto de Israel, e ele começou a entrar naquela água, a água começou a dar nos artelhos, começou a subir pelos joelhos, subiu nos lombos, e ele diz: agora eu tenho que nadar, porque a água aqui é profunda e transbordante. E a Bíblia diz então que aquele era o rio da água da vida, que saiu debaixo do altar de Deus, que estava no templo, e por onde ele passava na terra de Israel, ele vinha trazendo vida a toda a matéria que estava morta. Peixes começaram a nascer, plantas começaram a brotar, as pessoas começaram a desfrutar daquele rio, onde naquele momento só havia um deserto. É por isso que Jesus se identifica como o templo de Deus, e a água que flui debaixo do altar do templo de Deus está fluindo de dentro de Jesus, e esta água é o Espírito de Deus. Paulo disse lá no deserto, todos bebiam de uma mesma rocha, de uma mesma pedra espiritual que os seguia, e aquela rocha era Cristo. E quem é que dá o Espírito Santo para saciar a nossa sede de Deus? É Jesus. Aleluia. Quem aqui está com sede? Ninguém mais, né? Porque nós estamos saciados. Há um rio de água viva que corre do nosso interior, e esta fonte é inesgotável. Não é água de barragem, não é água de poço, não é água de enxurrada, mas é água pura e cristalina, e esta fonte está em você, e ela jorra por toda a eternidade. Ela jorra dentro de você, aleluia, até a vida eterna. Então a água é um dos símbolos mais especiais do Espírito Santo. Eu acho que eu já falei até demais, né, pastor? Deixa eu ver. Vixe, já acabou aqui meu tempo. Só para concluir, o azeite. Posso concluir, pastor? O senhor já... Junto. O azeite, pomba e selo junto. Meu Deus, é muito tempo. Eu lá em Formosa dou 1 hora de aula e eu acho pouco. Irmãos, por que o azeite também é visto como símbolo do Espírito Santo?
É porque o azeite é símbolo de autoridade, é símbolo de consagração. Quando Deus separava sacerdotes, Ele mandava que Moisés fizesse ali um azeite puro, batido de oliveira, com uma especiaria perfumada chamada de cálamo, que era para dar perfume naquele óleo, e aquele óleo é para ungir os ouvidos do sacerdote, as mãos e os pés. Quando ele unge os ouvidos, é para que se ouça mais o que o Espírito de Deus tem a dizer. Quando ele unge as mãos, é para mostrar que o poder pertence ao Espírito de Deus. E quando ele unge os pés, é para mostrar que ele tem que andar na senda do Espírito de Deus. Então, o óleo era usado para a consagração de reis, profetas e sacerdotes. E lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz: mas vós sois a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, chamado para manifestar a glória daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é o Espírito Santo que nos unge. Lá no Evangelho de João, ele diz: mas a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que dele recebestes está em vós e vos ensina todas as coisas. Então, quando o Espírito Santo é derramado como óleo, é para consagrar, é para ungir e também para santificar e mostrar que a autoridade de Deus está sobre a sua vida. A pomba representa também, é o símbolo maior de representação da pessoa do Espírito Santo. Lá em Mateus 3,16, a Bíblia diz que havendo João Batista mergulhado Jesus nas águas do Jordão, imediatamente quando Jesus sai da água, o Espírito de Deus desce em forma corpórea como de uma pomba e desce sobre Jesus para assinalar o seu ministério terreno e para ungí-lo, para consagrá-lo, para que ele possa iniciar o seu ministério. E aqui a Bíblia também nos ensina que a pomba é símbolo de inocência, representa tanto a inocência de Cristo quanto a inocência do Espírito Santo. A pomba também representa a origem celestial de Cristo e do Espírito Santo. A pomba veio do céu e pousou sobre Jesus. Jesus e o Espírito Santo vieram do céu e pousaram sobre cada um de nós. Então a pomba, sendo um símbolo do Espírito Santo, desde lá de Gênesis nós vemos, quando lá em Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz que a terra estava tomada pelas águas. Noé solta um corvo, mas como o corvo não tinha compromisso, não gostava de comunhão e não se socializava, esse corvo sumiu no mapa. Mas de repente Noé resolve soltar uma pomba. E a pomba vai pela manhã e no final da tarde, como ela não conseguiu encontrar pouso, ela volta de novo para a arca de Noé, porque ali na arca da salvação ela encontraria pouso. O Espírito Santo sempre como uma pomba pousando sobre o Filho de Deus, primeiro para assinalar o seu ministério e depois para confirmar que ele não pisaria nas águas fétidas do dilúvio enquanto elas não fossem purificadas, ela permaneceria na arca. Foi solta 3 vezes e no terceiro dia ela não mais voltou, porque o propósito da arca já estava cumprido. Depois que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele desceu do céu para pousar sobre todos nós como uma pomba para nos capacitar, fazer aquilo que Jesus também fazia. Então é importante que nós tenhamos o conhecimento. A Bíblia, podia até aprofundar um pouco mais, mas o meu tempo está esgotado. A Bíblia também fala do selo. O selo é uma indicação de propriedade. Quando eu levo uma carta para o correio, se ela não for selada, ela não pode chegar ao remetente. Ela só pode chegar ao remetente depois que ela for selada e endereçada diretamente à pessoa que precisa receber aquela carta. O selo também é uma garantia de que uma mercadoria pertence ao dono. Então, quando uma pessoa vai enviar uma mercadoria, é estampado um selo dentro daquela mercadoria, para que aquela pessoa possa receber com confiança aquilo que ela havia comprado ou adquirido. O Espírito Santo, a Bíblia diz que, tendo nele crido, fortes selados com o Espírito Santo da promessa, para garantir que nós somos de Deus, para dizer que nós pertencemos a Deus, e que esse mesmo Espírito se torna o penhor da nossa herança, a garantia de que nós seremos salvos por Deus, quando consumasse todas as coisas. A Bíblia diz que como a criação, nós também gememos, aguardando a adoção do nosso corpo,
aguardando a redenção das nossas almas, a saber, a adoção do nosso corpo. Por quê? Porque Efésios 4:30 também diz que não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual fostes selados, fostes gravados com a marca de Deus para o dia da redenção. Jesus, ele nos redimiu na cruz do Calvário, mas quem nos marca com o sangue de Jesus, aleluia, é o Espírito Santo, para que eu e você tenhamos condições de termos este selo, essa garantia de que nós seremos salvos. Amém? Vamos colocar de pé neste momento. Fazemos uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos ao Senhor pela oportunidade de podermos estar aqui na Tua presença, aprendendo da Tua palavra, falando do Teu glorioso Espírito, aprendendo a cada dia, meu Deus, como nós devemos nos aproximar diante do Senhor, com a devida reverência e com o devido amor. Pedimos a Ti, para que abençoe as nossas vidas, para que nós possamos mergulhar profundamente nesse manancial de águas vivas, e extrair de Ti o melhor para as nossas vidas, de modo que nós tenhamos sempre comunhão com o Senhor, através da Sua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, pastor Gideon.